Nós vamos estar usando duas passagens da Bíblia. Se você puder prepará-la, seria muito bonito, porque eu quero que a gente leia essas duas passagens juntos. A primeira passagem está em João capítulo 8, que faz parte da mesma passagem que usamos quando nós iniciamos a campanha. João capítulo 8, começando dos versos 31 do verso 31 até o verso 35. E a segunda passagem vai nos levar ao livro de Gálatas, e vamos estar meditando no capítulo de número 5. Eu quero toda a atenção, eu não vou ser longo, nós estamos concluindo a mensagem, e eu quero agradecer a Deus por essas 6 semanas e sobre este lindo assunto que nós falamos. Jesus começa dizendo o seguinte, e é importante que você note o contexto da passagem. Verso 31 diz que disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, a primeira coisa importante nesse verso é que Jesus está falando para pessoas que acreditavam nele, pessoas que creram nele, pessoas que já tinham demonstrado a sua crença em Jesus Cristo. Então, o primeiro passo, crer em Jesus. Jesus diz assim: se vocês, então, que creram em mim, permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, Jesus dizia o seguinte: olha, o primeiro passo de vocês foi importante, foi depositar a fé em mim, acreditar em mim, crer que eu sou aquele que eu digo ser, crer que eu sou o Senhor. Este é o primeiro passo. E a maior parte dos que aqui estão e dos que estão nos assistindo já chegaram a esse passo na sua vida de crença em Jesus. Mas ele disse: olha, isso não é somente, só isso não é importante, é necessário permanecer. Nesses 24 anos que nós estamos na igreja, nós temos tido a oportunidade de estar com muitas pessoas que entraram na igreja e permaneceram. E eu, quando digo permanecer, não estou falando necessariamente permanecer nessa igreja, mas permanecer em Cristo. Mas também, eu diria que há muitas pessoas nesses 24 anos passaram, acreditaram, mas não ficaram firmes. Essas pessoas abandonaram. E Jesus diz: olha, o primeiro passo é crer, o segundo é permanecer para ser discípulo. E no verso 32 Jesus disse, como consequência, note que há uma conjunção, e no português há uma conjunção. É importante que permaneçam em mim para serem meus discípulos, e como consequência, porque creram, porque permaneceram, vão conhecer a verdade. Só vai conhecer a verdade quem crê, e só conhece a verdade quem permanece. E é somente os que creem, que permanecem, que conhecem a verdade, é que serão libertos. Verso 32. Como a maior parte das pessoas, eles não entenderam nada. Jesus falava uma coisa e eles entendiam outra. Jesus está falando de crença, de permanência, de conhecimento e de libertação. E como as pessoas de hoje passou e eles não entenderam, e eles então respondem para Jesus: olha, nós somos descendências de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Nós somos judeus. Jesus falou, não é isso que eu estou falando. E Jesus então fala uma grande verdade no verso de número 33. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus diz: olha, aqui está a maior escravidão. E o problema é que a pessoa que é escrava, ela não permanece na família, só o filho permanece para sempre. Jesus então faz uma diferença entre filho e escravo. Ele diz: o filho é o que crê, é o que permanece, é o que conhece a verdade, o que é liberto. Mas a pessoa que está escrava ao pecado, ela não permanece. Então, eu chego à conclusão que as pessoas que entraram na igreja, creram em Jesus, mas não permaneceram, a razão principal que elas saíram foi por causa do pecado. E aí Jesus traz a palavra tão linda, ele diz então, portanto, verso 36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu queria que você, por favor,
perdoe-me por ser repetitivo, mas é importante a gente lembrar e relembrar o que nós estudamos até agora. Foram 6 semanas, e essas 6 semanas não foram programadas sem propósito. Tudo que nós fazemos na igreja com propósito. Então, na primeira semana nós falamos da necessidade de libertação. Nós falamos que o fato é que Jesus só que pode libertar uma pessoa. A pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter fama, a pessoa pode ter tanta coisa. Se ela não for liberta por Jesus, ela não está livre. Nós vimos que o conhecimento da verdade liberta, mas a ignorância ou a rejeição da verdade escraviza. A gente fala a mesma coisa centenas de vezes. Enquanto a pessoa não agarra a verdade, enquanto a pessoa não diz, essa verdade é para mim, eu vou absorvê-la e vou mudar, essa pessoa nunca pode ser liberta. Nós vimos que o pecado é a maior causa da escravidão. Não é o diabo, é o pecado. O diabo, a gente diz que o diabo é o nosso inimigo, e na verdade ele é. Mas a razão que ele é o nosso inimigo é que o pecado permite que ele nos escravize. E que só o Filho pode verdadeiramente nos libertar. Essa foi a mensagem da primeira semana. Na segunda semana, nós falamos da libertação do passado, e foi uma mensagem importantíssima. Nós falamos que o passado pode nos prender através das experiências, de traumas que tivemos, que paralisam o nosso presente, que inibem o nosso futuro, e só Cristo pode nos libertar. Só Cristo, Paulo diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam. E o meu desejo maior é que as pessoas, depois dessa mensagem, possam encontrar libertação mesmo para as coisas do passado. Se você que precisa novamente de ouvir essa mensagem, você tem o DVD na livraria, você pode entrar no YouTube, que nós temos essa mensagem na internet. É importante você captar exatamente, Jesus nos libertou do passado, não precisamos ser mais livres do passado. Terceira mensagem, também igualmente importante, nós falamos, e essa foi talvez a mais importante das 6, que falava da libertação do pecado. Nós usamos aquele texto em 1 João que diz assim, quem é nascido de Deus não vive pecando, o maligno não lhe toque, aquele que é nascido de Deus o guarda. Então, uma pessoa que realmente tem uma experiência com Cristo, e isso é importante no que eu vou falar hoje, essa pessoa não pode continuar pecando. E que a única forma então de ser livre do pecado, e nós falamos, olha, não é só dizer eu quero ser livre, é necessário confissão. Enquanto a pessoa não chegar e falar assim, olha, eu pequei, eu estou fumando, não quero fumar mais, eu estou tomando droga, não quero tomar mais, eu estou vivendo uma vida de adultério, enquanto ela não abrir a boca e confessar, o alcoólatra anônimo sabe disso, e para ser ajudado pelo EI, você tem que dizer, eu sou bêbado, eu sou um alcoólatra e eu preciso de ajuda. Enquanto a pessoa não abrir a sua boca e falar, eu pequei, eu estou errado, enquanto Davi se calou, ele não pôde ter perdão. Quando o profeta apontou o dedo e disse, você é um homem, ele disse, pequei contra Deus. Aí ele começou a ser perdoado. Então, confissão é o número 1. Segundo é abandono, não adianta falar, eu pequei, mas continuar vivendo no pecado. Aquele que confessa e deixa, Provérbios 27 diz, alcança misericórdia. Então, é confissão, é abandono, é ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, sozinho eu não aguento. O Espírito Santo, eu sozinho não posso. Você precisa de ajuda do Espírito Santo, você precisa de ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus e de amigos idôneos, de pessoas que vão estar do teu lado, ligando para você, pessoas na igreja, pessoa no seu pequeno grupo, que vai dizer para você, olha, como é que você está aí? Eu estou orando por você, para você abandonar isso. Aí a gente pode ser livre do pecado. Na quarta semana nós falamos sobre a liberdade da doença. Nós falamos que a morte de Cristo nos resgatou, não somente dos nossos pecados, mas também das nossas doenças. Nós usamos 2 textos, primeiro Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, isso é, o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz, está falando do passado, de coisas, da nossa emoção, da nossa personalidade, doenças emocionais, Ele levou sobre si, e pelas suas feridas nós somos curados, está falando de doença física.